galera do Direito Civil, vamos abrir mais uma aula aqui da nossa maravilhosa matéria. Tema escolhido de hoje, dentro do Direito de Família, vamos conversar um pouquinho sobre o poder familiar. O poder familiar está descrito no nosso Código Civil, artigo 1630. O que é poder familiar? O poder familiar é exercido, de modo geral, pelos pais da criança. Vejam que quando a gente está falando aqui de pais da criança, a gente não está distinguindo nenhum tipo de filho em relação à adoção, filho legítimo, ilegítimo, assim por diante. Filho no modo mais abrangente em relação aos seus pais. Então, esses poderes e deveres que os pais exercem em relação ao filho, eles são chamados de poder familiar. Veja que o poder familiar não é somente um direito do pai de estar com o filho, visitá-lo, por exemplo, sair para passear. Não é só isso. O poder familiar traz vários deveres. Os pais, por serem as pessoas responsáveis pelos seus filhos, eles têm a responsabilidade não somente da criação, mas têm responsabilidade de educação, de constituição de moral dentro da família, também a questão de cuidado, exercendo o cuidado em relação à integridade física e psíquica da criança. Então você juntando todos esses deveres, você juntando também os direitos, porque o poder familiar é também um direito, essa gama de direitos e deveres se chama poder familiar. O poder familiar, ele é instituído e protegido pelo direito civil, não somente por causa do patrimônio do filho, por exemplo, porque também é um dever dos pais de cuidar de eventual patrimônio que o filho possua. Mas não é só a questão patrimonial. Na verdade, o poder familiar, ele é muito mais presente, digamos assim, em relação ao caráter protetivo, em relação aos seus filhos. Existe o dever de cuidado do patrimônio do filho, existe, mas são várias as regras e várias as opções aqui que o Código Civil traz pra gente em relação à proteção do filho. É muito mais afetivo, muito mais de cuidado do que realmente patrimonial. Nunca se esqueçam que toda vez que a gente fala de criança, menor de idade, os filhos, falando também do poder familiar, falando que já falamos em outras aulas, guarda, alimentos, tudo isso tem relação ao princípio do melhor interesse do menor, do melhor interesse da criança. Por existir esse princípio previsto na nossa Constituição Federal, em vários artigos 5º, 226, 27, 229 e assim por diante, toda a base legal infraconstitucional que rege qualquer tema que envolva os filhos, esses menores, tem que estar de acordo com esse princípio mora aí do direito de família, que é o melhor interesse da criança. Esses direitos e esses deveres, o poder familiar em si, ele transcende o direito privado. Alguns autores colocam pra gente que o poder familiar é até mesmo um munus público, ou seja, um dever instituído pelo Estado para os pais. Eles têm a obrigação do poder familiar sem poder abrir mão desse poder. A gente vai ver algumas exceções aí em relação à suspensão ou mesmo à perda do poder familiar, mas a princípio não se abre mão de poder familiar. Por quê? Porque o Estado disse a família como base da sociedade, como núcleo social, ele deve ser protegido. E vejam também, as crianças são aquelas que vão reger aí o nosso mundo, o nosso país, leis, vão estar presentes aí quando de repente os pais já não estiverem. Então a gente também tem que pensar num futuro, que tipo de cidadão que a gente está formando. Coloquei aqui para vocês que o poder familiar era antigamente chamado de pátrio poder. Código Civil de 16 ainda instituía o pátrio poder. Esse nome, pátrio poder, era porque quem exercia, quem era o chefe da família, e isso instituído legalmente, era o homem da família, era o pai. Ele que tomava decisões até mesmo em relação à sua esposa. A esposa, a mulher, não tinha essa percepção que hoje temos, essa percepção cultural e social de direitos iguais em relação ao homem e à mulher. Por isso que foi instituído antes, como eu disse no Código Civil de 16, essa nomenclatura, pátrio poder, com a promulgação da Constituição Federal.
Com o advento do Código Civil novo, que é baseado em todos os conceitos, preceitos, fundamentos e princípios da Constituição Federal, isso não poderia mais continuar, porque existe a igualdade aí de direitos e também de deveres entre homem e mulher, e não poderia deixar de ser, não seria diferente em relação à família, em relação ao marido e à mulher. Então hoje a gente não chama mais de pátrio poder, mas sim de poder familiar. Características do poder familiar: inalienável, irrenunciável e imprescritível. Como a gente estava falando, os direitos e deveres que compõem o poder familiar, eles são muito mais voltados à proteção da criança, ao bem-estar do menor, do que um dever patrimonial propriamente dito. Por causa disso, por se tratar de direitos da personalidade da criança, vejam que são características também a gente encontra nos direitos da personalidade de uma forma geral, que a gente estuda lá na teoria geral do direito civil, né? Então, o poder familiar, você não pode renunciar ao poder familiar, você não pode aliená-lo de qualquer jeito, de forma gratuita ou de forma onerosa, e ele é imprescritível, ok? Quem tem a titularidade do poder familiar? O artigo 1631 e o artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente informam que o poder familiar deve ser exercido por ambos os genitores, ou seja, pai e mãe, tirando essa descompensação que existia antes, quando a gente chamava o poder familiar de pátrio poder. Então hoje, ambos os genitores têm o direito e o dever do exercício do poder familiar. Pergunta: se existe a dissolução do casamento ou a dissolução da união estável, o poder familiar se altera? Na verdade, não. Regra geral, não. Por mais que os pais não vivam mais juntos, ambos têm o direito e o dever de exercer o poder familiar. Não é porque a família não existe mais que o poder familiar é retirado de um dos genitores. Porém, sabemos que existem exceções. Posso ter concedida a guarda unilateral a um dos genitores. Se assim for, esse poder familiar ele é retirado de um dos cônjuges e atribuído a apenas um deles. Isso pode acontecer, mas a regra geral, o que o judiciário, o que o legislativo tenta não fazer é tirar o poder familiar de um dos genitores, uma vez que a criança, sempre lembrando naquele princípio melhor interesse do menor, porque a criança ela tem o direito de conviver e conhecer ambos os genitores, não só aquele que a lei lhe permite ter o poder familiar, exercer esse poder. Então, em regra geral, na maioria dos casos, a gente tem o poder familiar exercido por ambos os genitores, mesmo após a dissolução do casamento. Imaginem, então, o seguinte: a gente tem genitores, pai e mãe, e o pai acaba por não reconhecer aquela criança. O que vai acontecer com o tal do poder familiar, que em regra é instituído de ser de ambos os cônjuges? Diz o artigo 1633. Desculpa. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercer o poder familiar, daí a ele vai ser dado um tutor. Vai ser retirado o poder familiar tanto da mãe quanto do pai e dado a ele um tutor que daí sim vai exercer o poder familiar em relação a essa criança, ok? Pra frente. Qual é o conteúdo do poder familiar? Quando a gente abriu a aula, acho que no nosso primeiro slide, eu falei para vocês que o poder familiar ele não tem um caráter meramente patrimonial. Muito pelo contrário. Os direitos e deveres exercidos pelos pais, pelos genitores, através do poder familiar, trazem uma gama de direitos e deveres inerentes aos direitos da personalidade do filho. Educação, saúde, integridade física, honra, tudo isso faz parte dessa grande gama de direitos e deveres que é o poder familiar. O artigo 1634 do Código Civil fala: compete a ambos os cônjuges, qualquer que seja a sua situação conjugal, ou seja, não importa que eles estejam separados, o 1634 já coloca isso pra gente, o pleno exercício do poder familiar que consiste em quanto aos filhos. Aqui, o Código Civil exemplifica alguns dos direitos e deveres que possuem os genitores. Aqui nós temos 9 incisos, cada qual colocando que o pai e a mãe podem permitir ou não permitir que se viajem para o exterior, que se mude de cidade, que se case antes da idade mínima legal permitida,
que crie e eduque os filhos. Tudo isso está previsto no Código Civil como direito e dever dos genitores. Para quê? Para eles exercerem o poder familiar. Mas veja, isso vai muito além. Os artigos da Constituição 227 diz direito à vida, direito à educação, saúde, cultura, tudo que faz parte do dia a dia da criança tem que ser cuidado com zelo tal, para daí sim esse poder familiar estar sendo exercido de forma plena. Tudo que diz em relação à criança vai ser decidido pelos pais e eles não podem deixar uma coisa de lado para exercer outros deveres. Eu não vou pôr minha filha na escola porque eu já estou pagando um seguro de saúde. Não é assim que funciona. É extremamente amplo os direitos e os deveres previstos dentro do nosso poder familiar. Quanto aos bens dos filhos, em relação aos bens, os pais também têm o dever e o direito de administrar os bens que são de propriedade do filho menor e que ainda não pode se pronunciar sozinho. Então, o artigo 1689 do Código Civil trouxe pra gente quando que os pais têm o dever e o direito de cuidar, de administrar os bens do filho. Ali nos incisos do 1689, temos 2 somente, que fala aqui: os pais são usufrutuários dos bens dos filhos e têm a administração dos bens dos filhos menores sobre sua autoridade. Então, toda a parte da administração é feita por ambos os genitores e também eles têm usufruto em relação àquele bem. Só para fazer um remember aí para vocês, meus amores. Usufruto é aquele direito real de poder usar e fruir daquele bem, né, até que cesse. Até quando que cessa o usufruto dos pais em relação aos filhos? Quando ele completa a maioridade e se torna plenamente capaz, ok? Muito bem. 1691. O 1691 do Código Civil, ele traz pra gente a necessidade de autorização judicial para qualquer tipo de alienação que os pais tenham que fazer ou queiram fazer em relação ao patrimônio dos filhos. Eles, por si só, não podem chegar lá e vender, alienar gratuitamente, onerosamente, doar, seja o que eles quiserem fazer, sem que tenha decisão judicial. E também é interessante frisar que os pais, sem decisão judicial favorável, não podem gravar com ônus esses bens. O que é gravar com ônus esses bens? Eles não podem dar em penhora, dar em garantia, por exemplo, de uma dívida e deixar o bem hipotecado, o bem penhorado. Isso não é possível. Olha a letra da lei do artigo 1691. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante autorização dada pelo juiz. Então veja, se tiver a necessidade de venda de qualquer tipo de alienação ou de gravação de ônus real nos bens imóveis dos filhos, vai sim ter que ter a autorização judicial. Imagine que o pai acha que tem que vender o imóvel, o filho acha que não tem. O artigo 1692 traz pra gente uma solução no caso dos interesses entre pai e filhos, né, pode ser, não estiverem indo no mesmo caminho. 1692 nos diz que sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Veja, para isso acontecer, não tem que ter uma prova de que um dos genitores ou ambos estejam tentando lesar o filho ou tentando se aproveitar do patrimônio que lhe pertence. Na verdade, somente tendo a diferença de interesses, a colisão de interesses distintos, é o suficiente para que o juiz lhe defira a possibilidade de ter um tutor para que ele que está fora, olhando de fora daquela situação, daquele fato concreto, veja o que realmente é melhor para a criança. Então existe essa possibilidade. O usufruto e a administração da renda dos bens ali do menor, na verdade é como se fosse uma compensação por todo o cuidado que os pais têm para o exercício do poder familiar. Mas não são em todas as situações que o direito protege a administração e o usufruto dos bens do filho. O artigo 1693 traz pra gente
traz pra gente a exclusão do direito de usufruto em relação aos bens do filho e também da administração dos pais em relação àqueles bens da sua prole. Temos aqui alguns incisos, 4 incisos, e ele fala o seguinte: bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, os valores aferidos pelo filho menor de 16 anos no exercício de atividade profissional. O salário da criança não pode ser utilizado ou não é de usufruto dos pais. Os bens deixados ou doados aos filhos também não fazem parte da administração e usufruto dos pais. E os bens que os filhos couberem na herança, quando que os pais forem excluídos da sucessão. Então são algumas hipóteses, a exceção à regra de usufruto e administração dos pais em relação aos bens dos filhos. O que falamos até agora é a regra, o poder familiar, exercido por ambos os genitores, bem bonitinho. Mas infelizmente não é sempre assim que as coisas funcionam. A gente vê muito abuso em relação às crianças, os pais não exercendo o poder familiar ou abusando desse poder familiar, abusando de autoridade. Então vem o judiciário para resolver essa questão da criança que está sofrendo qualquer tipo de abuso ou da falta do exercício do poder familiar dos genitores. Então o poder judiciário, por causa daquele princípio que eu falei para vocês, que vocês não podem esquecer, do princípio do melhor interesse da criança, ele vem intervir em relação ao poder familiar para que o melhor interesse da criança seja realmente visto e concluído e concretizado no caso concreto. Vamos ver quando que isso acontece. Extinção do poder familiar. Artigo 1635, gente, do Código Civil. Eu esqueci de falar no começo da aula, mas eu tenho certeza que vocês estão acompanhando minha aula com o Código Civil aberto, né? Bom, abriu? 1635. Acha aí. Fala 1635 o seguinte: extingue-se o poder familiar quando, e traz incisos pra gente. Do inciso 1 a 4, eu acho que não existe muita discussão. O inciso 1, pela morte dos pais ou pela morte do filho, né? Não existe, perde o objeto ali do poder familiar. Pela emancipação, nos termos do artigo 5º do parágrafo único. Pela maioridade, cessa-se também o poder familiar. E pela adoção. Para quem que cessa o poder familiar quando dá adoção? Dos pais biológicos. Afasta-se o poder familiar dos pais que geriram a criança e abre-se, dá-se, concede-se o poder familiar à nova família que agora vai criar aquela criança. É isso que acontece. O que é interessante a gente colocar, que é até uma inovação, é o inciso 5º. Também extingue-se o poder familiar quando por decisão judicial na forma do artigo 1638. O artigo 1638 do Código Civil, ele fala que pode ter a destituição ou a perda do poder familiar em certos casos. Diz ele, quando castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono e assim por diante. Vamos falar pausadamente sobre cada inciso. O inciso 1 fala que os pais vão perder o poder familiar quando castigar imoderadamente o filho. Primeira pergunta aqui que eu vou colocar para vocês. O que é imoderadamente? O que é imoderadamente? Pergunto a vocês até que ponto o pai pode ir? Qual é uma forma moderada de castigo para as crianças? Vocês lembram da lei das palmadas? Nossa, foi um bafafá quando saiu isso aí, que o pai não pode mais bater na criança e assim por diante. A lei da palmada, ela realmente acaba por afastar a possibilidade de qualquer tipo de castigo físico. Ou seja, quando você chega em casa, aprontou horrores, seu pai não pode pegar a cinta e dar ali umas cintadinhas em vocês, não em vocês, né? Nos filhos agora, pra mostrar que o que fez é errado. Teve uma discussão muito grande em relação a essa lei, porque eu lembro que até meus professores, o pessoal que conversava fora de sala falava, eu apanhei horrores. Minha mãe me beliscava, me dava uns tapas, tipo, né, pra você se comportar. Tá todo mundo vivo, criado aí, fazendo a sua vida, mas escolheu o legislador tentar barrar, não o tapa somente que foi dado ali porque a criança fez uma coisa muito errada, mas a agressão física que é perpetrada contra as crianças. Eles tentaram, de alguma forma, coibir esse tipo de castigo físico, porque existiam casos que eram realmente crimes cometidos contra a criança. Então, uma forma de proteção que o legislador achou
seria interessante colocar aqui na nossa legislação civilista foi a perda do poder familiar como sanção quando castigado o filho de forma física de forma imoderada. A lei das palmadas é a lei 2000... Ai, Jesus, qual é a lei? É a lei 12.009, se eu não me engano, de 90, é isso? Dá uma olhadinha aí, eu esqueci de anotar. Vocês sabem que com número aqui não vai, né? Bom, a lei das palmadas, ela acaba por modificar vários... Ela acabou por modificar vários artigos do Código Civil e também inserir e modificar artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No inciso 2º, avançando aí na nossa matéria, fala que perde-se também, extingue-se o poder familiar pelo deixar o filho em abandono. Deixar o filho em abandono não é simplesmente largar ele num lugar e ir embora. Pode ter o abandono intelectual, o abandono financeiro, vários tipos de abandono. Não é só uma questão de você ficar longe fisicamente. É tão séria a questão do abandono do menor que o Código Penal também traz sanções daí na esfera penal em relação ao abandono. Coloquei aqui para vocês abandono intelectual, artigo 244 do Código Penal, e da mesma forma o abandono material, 244 do Código Penal. Pergunto a vocês, quando há o abandono, a pessoa simplesmente não quer mais saber do filho, isso a liberta de prestar alimentos? Não tem mais obrigatoriedade de prestar alimentos? Na verdade, não. Os alimentos, eles devem ser prestados mesmo que o pai não queira, mesmo que o pai tenha abandonado essa criança, os alimentos continuam lá firmes e fortes para ser cobrados. Inciso 3º, artigo 1638, para quem está chegando agora. Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Os pais têm o dever de se comportar de uma maneira tal que a criança entenda o que é um bom exemplo. Os pais que usam drogas, que não param em casa, que são viciados em qualquer tipo de produto ilícito, né? Até mesmo o álcool é um produto ilícito, mas a gente sabe que utilizado de maneira abusiva não traz benefício nenhum. Então são essas considerações que o legislador tentou fazer. Você, pai, tem que se comportar de uma tal forma como o pai. Você é a primeira pessoa em que aquela criança vai tirar as suas conclusões em relação à vida, que dali ela vai também constituir os seus valores dentro dela e assim por diante. Por uma criação saudável, os pais têm sim que dar um bom exemplo para os filhos. Esses bons exemplos que os pais têm que dar, né, esses que exercem o poder familiar, abrange não somente uma questão moral, mas social também. Coloquei aqui para vocês, que eu acho interessante, questão da vadiagem. Ah, meu pai não trabalha nunca foi trabalhar e se vira até hoje. Não é um bom exemplo para o seu filho, que tem que estudar. Sabe-se que o mundo não é simples, né, de a gente conseguir vencer nele. Então, vadiagem é sim um motivo de perda do poder familiar. Para acabar, meus amores, vamos falar um pouquinho sobre o último artigo da aula 1637, que fala sobre a suspensão do poder familiar. A suspensão do poder familiar também é uma sanção, mas é uma sanção mais leve em relação àquele que possui o poder familiar daquela criança. Suspende-se por um determinado tempo o poder familiar de forma a dizer, olha, você passou dos limites dessa vez, vou retirar o seu poder familiar durante um tempo, por isso ele é temporário, para ver se você aí se reeduca e começa a criar melhor o seu filho. O artigo 1637, então, diz que se o pai ou a mãe abusar da sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, suspender o poder familiar dessas pessoas, do pai e da mãe, ou do pai ou da mãe, quando essas pequenas infrações em relação ao poder familiar acontecem. Aqui, o Código Civil trouxe algumas ocasiões, alguns fatos que podem ensejar na suspensão do poder familiar. Mas também não é um rol taxativo, outras situações também podem ser incluídas aí no artigo 1637. Coloca ele que, por exemplo, se os pais arruinarem os bens do filho, pode-se suspender o poder familiar. Interessante vocês também terem na cabeça que a suspensão do poder familiar, ele não precisa ser integral na sua totalidade todas as vezes. Nesse caso que os pais arruinaram os bens dos filhos, o juiz pode retirar o poder familiar deles somente em relação
relação à administração e usufruto dos bens dos filhos. Então, é uma sanção porque os pais, de alguma forma, os pais ou aqueles que detêm o poder familiar passaram dos limites erraram em relação a alguns dos deveres e direitos ali previstos para serem exercidos pelo poder familiar, e por causa disso eles não precisam perder o poder familiar, mas ele vai ser suspenso. Viu que lindo? Acabou, minha gente. Obrigada por você estar aqui, estudem bastante e te vejo na próxima aula de Direito Civil aqui da Cultive. Um beijo!